Você já teve aquela sensação estranha de que o mundo está ficando mais rico, mas o seu bolso definitivamente não recebeu memorando? Empresas reportando lucros recordes, produtividade nas alturas, gráficos do PIB subindo, subindo, subindo. E aí você vai no supermercado, olha o preço do frango, olha o seu saldo e não bate, simplesmente não bate. Isso, meu caro espectador, tem um nome que viralizou, abalou mercados globais e tirou o sono de Wall Street num fevereiro de 2026. PIB fantasma. E não é nome de filme de terror adolescente, embora para muita gente seja assustador demais para ser ficção. 23 de fevereiro de 2026, uma segunda-feira comum em Nova York. James Van Gillen, fundador de 33 anos da Citrini Research, abre o seu Substack e publica o que ele mesmo chamou de exercício mental. Um exercício mental. Um exercício mental que derrubou o mercado de ações. A IBM afundou 13% em um único dia, a maior queda em um único dia nos últimos 25 anos da empresa. Bancos perderam bilhões em valor de mercado, ações de software desabaram. Tudo isso por causa de um texto ficcional, escrito em formato de relatório do futuro. Van Gillen escreveu como se fosse um analista fazendo um balanço em 30 de junho de 2028, olhando para trás e descrevendo como chegamos aqui. E o que ele descreveu foi perturbador o suficiente para fazer investidores profissionais, experientes, que já viram de tudo, apertarem o botão de venda. A última coisa que James Van Gillen esperava ao publicar aquele texto foi derrubar o mercado. Foi exatamente o que aconteceu. Mas o que esse tal exercício mental descrevia afinal? O relatório partia de uma premissa simples e brutal. E se a IA ficasse boa o suficiente para substituir trabalhadores de colarinho branco em escala massiva? Não os operários, não o pessoal da linha de produção, e sim os de escritório, os gerentes, os analistas, os programadores, os consultores. Imagine um mundo onde a produtividade das empresas explode, porque robôs não dormem, não ficam doentes, não pedem aumento, não tiram férias, não precisam de plano de saúde. Parece ótimo, né? O problema é o que vem depois. Máquinas não compram pão na padaria, não pagam aluguel, não pedem delivery, não matriculam filho na escola particular. E aqui é que o PIB vira fantasma. A riqueza aparece nos números, aparece nos balanços das empresas, aparece nos gráficos do governo, mas não circula. Não chega na padaria, não chega no supermercado, não chega no seu bolso. Por quê? Porque quem consumia, as pessoas, perderam o emprego para uma linha de código. 10,2% de desemprego. S&P 500 caindo 38% em 2 anos, se o cenário se concretizasse. O que torna esse cenário realmente assustador não é um único evento, é o ciclo, um ciclo vicioso que se retroalimenta. Começa assim: empresa X contrata a IA para substituir 30% do time de analistas. Produtividade dispara, lucro sobe, acionista feliz. Só que esses 30% de analistas agora estão desempregados, ou ganhando menos, muito menos. Eles cortam gastos, vão menos ao restaurante, cancelam assinaturas, trocam o carro novo pelo seminovo. O restaurante perde receita, o restaurante demite. Aqueles funcionários também cortam gastos, e o ciclo começa a girar, mais e mais rápido. O relatório chamou isso de a feedback loop with no break, o ciclo de retroalimentação sem freio. E o CEO da Anthropic, um dos homens mais próximos dessa tecnologia no mundo, já advertiu publicamente: a IA tem potencial de eliminar metade de todos os empregos iniciais de colarinho branco nos próximos anos. Metade. Metade. A questão não é se, mas quando. Sabe aquele seu diploma emoldurado na parede? Aquele cargo gerencial que você levou anos para conquistar? O relatório da Citrini descreve um personagem que resume esse medo de uma forma que dói só de ler.
Uma gerente de nível médio, salário de US$ 180 mil anuais, quase R$ 1 milhão por ano, formação, experiência, histórico impecável, substituída. E agora, motorista de aplicativo, salário de US$ 45 mil anuais, uma queda de 75% na renda. Ela não falhou, não foi preguiçosa, não deixou de se atualizar. O mercado simplesmente decidiu que uma linha de código fazia o trabalho dela melhor, mais rápido e por nada. E nos investimentos? O buraco é ainda mais fundo. Aquelas empresas de software que você achava seguras na sua carteira, elas podem ser as primeiras a cair, por um motivo cruel e irônico. A IA, que elas próprias criaram, pode começar a escrever seus próprios programas, sem precisar delas. É como criar um robô para fazer seu trabalho, e o robô resolver também fazer o trabalho do seu chefe e do dono da empresa, e ficar com tudo. Obrigado pela oportunidade. O relatório alerta: setores de software, consultoria e pagamentos são os mais vulneráveis a uma dizimação pela própria tecnologia que ajudaram a construir. Mas calma, respira. O relatório da Citrini não é uma profecia, é um exercício de consciência, uma carta do futuro mandada de volta para o presente, um alerta, olha para onde você está indo antes que seja tarde demais. E aqui está a boa notícia. Estamos ainda em 2026. O ciclo da Citrini aponta o colapso para 2028. Temos tempo. Como investidor, o alerta é claro. Revise sua exposição a empresas de software e consultoria tradicionais. Entenda quais negócios da sua carteira são protegidos pela IA e quais são ameaçados por ela. Como profissional, o alerta também é claro. Quais habilidades da sua carreira a IA substitui facilmente? E quais ela nunca vai substituir? Empatia, criatividade genuína, liderança humana, negociação complexa. A tragédia não está no avanço da IA. A tragédia está nas pessoas que vão ser pegas de surpresa, que não se adaptaram, que ignoraram os sinais. Você não vai ser uma delas, porque você está aqui, assistindo, pensando, questionando. É muito melhor encarar o fantasma agora, com calma e estratégia, do que ser assombrado por ele numa crise de 2026 que alguém avisou em fevereiro de 2026. O PIB fantasma já assombra. A questão é, quando você vai notar? Fique consciente, fique preparado. Fui.